Feliz sábado a todos vocês. Para mim é um privilégio voltar à igreja depois de 5 meses. O último dia que eu estive aqui foi ainda no mês de fevereiro. E não foi por viagens. Eu viajei 15 dias, estava lá nas Filipinas, quando pela televisão eu vi um depoimento do presidente Donald Trump, dizendo que todos os voos vindo da Europa estavam banidos a partir daquele dia. Era uma quinta-feira. E eu pensei, minha viagem de volta é no domingo, mas esse é um sinal de que eu devo voltar logo. Liguei para a empresa, antecipamos o voo e na sexta-feira pudemos voltar. Quando chegamos aqui, ouvimos a notícia de que a cidade de Manila, onde eu estava, havia decretado lockdown. Ou seja, eu vim na hora certa, saí de lá quando deveria sair. Aprendi uma grande lição: quando a gente vê sinais, nós temos que dar atenção a eles, não é? E trazendo esse princípio, essa experiência para a vida espiritual, é ainda mais sério. E Jesus deixou sinais para nós. Nesta manhã eu vou falar sobre um rito que denominei rito de esperança. Nós estamos numa série de estudos sobre as doutrinas ou crenças fundamentais da Igreja Adventista. E é tão bom nós relembrarmos essas doutrinas ou essas crenças, porque é bem possível que, se a gente não para um pouco para olhar e rever as nossas próprias crenças, nós acabamos vindo e saindo, voltando da igreja, sem de fato entender o porquê das coisas, o porquê cremos assim, cremos daquela outra maneira. Às vezes participamos de ritos na igreja. A igreja tem vários ritos, não é? E cada rito tem um simbolismo, um significado. E Deus é um Deus rico em significados, em ilustrações. Desde a história registrada lá no Gênesis, e depois do povo de Israel ao longo do Êxodo, nós vemos muitos ritos. E Deus, Ele usou esses ritos como ilustração para ensinar a cada um de nós as verdades que Ele quer ensinar. Portanto, é muito importante prestar atenção nos ritos. Algumas pessoas são antiformais. Alguns de nós nascemos com tendências formalistas, outros não. Há testes emocionais e psicológicos que mostram o nível de formalidade ou de informalidade que a sua personalidade tem. Isso é próprio de cada um de nós. Algumas pessoas gostam de ser muito organizadas, colocam tudo dentro de uma escala de prioridade, são bastante metódicas. Esses são os que têm nível de formalidade alto. E há outros que não são muito ligados nisso e eles têm um nível de informalidade alto. A igreja tem o seu nível de formalidade. Não é para tornar os serviços da igreja algo pesado, carregado, mas é para tornar o serviço da igreja mais didático, mais interessante e mais atrativo para muitos de nós. Então, todos os ritos da igreja têm um significado, e não importa se você encara isso como formalidade ou não, precisamos ver o seu significado. Mas por falar em rito, você sabe o que é um rito de passagem? Já ouviu falar de rito de passagem? Um rito de passagem é uma cerimônia que marca a transição de uma etapa para uma outra etapa, uma etapa da vida. No mundo ocidental, há transições que podem incluir o primeiro dia na escola, graduação no final de um período de estudos, seja a graduação na escola primária ou fundamental, como se diz aí no Brasil, e também a graduação do high school aqui nos Estados Unidos, ou a graduação na universidade. Mas há também um outro rito de passagem, que é o casamento, por que não dizer? O casamento, ele interrompe, ou ele faz a transição do estado civil solteiro para o estado civil casado. Você deixa algumas coisas da sua vida para trás e agora você compartilha a sua vida com outra pessoa.
Curiosamente, na nossa cultura, diferentemente de outras, nós deixamos de ter um rito de passagem assim bastante marcante. Em outras culturas, nós podemos identificar esses ritos como parte da sua tradição. Alguns desses ritos são bastante fortes. São ritos que envolvem espancamentos, banimentos, mutilação, bungee jumping. São até ritos violentos. Se você passa num desses testes, numa dessas culturas, que envolve coragem, dor, sofrimento, você então é considerado adulto. Mas se você não passa nesses testes, você terá que tentar outra vez ou será considerado sempre uma criança para o resto da sua vida. Será que existe um rito de passagem suave, agradável? O tema de hoje é rito de esperança. E nós encontramos esse rito na Bíblia e ele pode ser considerado também um marco na vida daqueles que o experimentam. Porém, antes de abordá-lo, é necessário lembrar que cada um de nós precisa passar por esse rito. Por quê? Porque a Bíblia apresenta a necessidade de uma mudança, de um novo começo. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 5, diz: Eis que faço novas todas as coisas. Se quisermos habitar com Deus no reino celestial, precisamos de um novo começo, uma mudança de rumo na vida. Paulo disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Então aí está uma transição, algo que marca uma mudança de um estilo para outro, de um rumo para outro. Alguém que é uma nova criatura é justamente o propósito do plano da redenção. Jesus veio a este mundo para tornar possível que você volte a ser o que deveria ter sido desde o Jardim do Éden. Que o homem volte a ser o homem que ele criou, a mulher volte a ser a mulher que ele criou. Por esta razão Jesus veio. E quando isso se perdeu, foi necessário implantar um plano de recuperação que culmina com um novo começo, com um novo nascimento. Por quê? Porque houve a entrada do pecado. A natureza do homem, após o pecado, mudou drasticamente. E nós vemos algumas passagens que marcam a intensidade dessa mudança. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6, eu vou ler na nova versão transformadora, diz que o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos. E viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhe causou imensa tristeza. Notem que declaração dura. Causou imensa tristeza em Deus observar que a obra-prima da sua criação, já os seus propósitos eram completamente maus. Os seus pensamentos, tudo havia se deteriorado. Não há um sentimento de tristeza quando você observa a decadência moral da humanidade? Não há um sentimento de frustração quando você vê que não há limites para o pecado? E eu diria, para a rebelião, para a blasfêmia, para a insolência diante da palavra de Deus? Não entristece aquele que tem fé e crê? Sem dúvida. Nós podemos imaginar o coração de Deus, vendo que o homem havia se corrompido e cada vez mais carregava as marcas do pecado, ao ponto que Jeremias, ele disse: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Jeremias segue ainda falando e comentando dessa decadência, quando no capítulo 13
versículo 23 do seu livro, ele diz: acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pode o leopardo tirar as manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Esses textos, um após o outro, eles mostram que, em primeiro lugar, toda a raça humana, ela tem manchas que não podem ser eliminadas por nós mesmos, pelo ser humano mesmo. Segundo, que todos nós somos incapazes de fazer o bem. Notem que interessante isso. Por mais que tentemos, porque nós nos acostumamos a fazer o mal, não porque praticamos o pecado, o ato do pecado, senão que temos em nosso sangue o pecado como natureza, e o pecado como natureza é difícil de ser eliminado. Ele só pode ser eliminado com o Criador que cria e recria. O pecado como ato, ele pode até ser tentado, ele pode até ser enfrentado e deve ser enfrentado. Mas se você concentra seus esforços apenas em eliminar atos pecaminosos, você poderá se frustrar em pouco tempo, porque se Jesus não estiver no seu coração, recriando esse coração, os atos pecaminosos insistirão em voltar nele. Só quando Cristo, o Criador da vida e o Redentor, e aquele que recria o coração humano, pode habitar e pode deixar com que você não tenha mais a imposição desta natureza que te impele a fazer o mal. Assim, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, há uma declaração maravilhosa que diz: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, removerei o seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Aqui está o plano de Deus. O plano de Deus não é deixar que o homem fique sem esperanças de uma mudança, de uma transformação. Ele mesmo providenciou uma maneira de colocar dentro de nós um novo coração, um coração de carne, um novo espírito, um coração que poderá e que pode ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer os seus estatutos. Essa experiência é então chamada de novo concerto, uma nova aliança. Deus faz uma proposta para você. Ele quer habitar em seu coração. E ao habitar em seu coração, ele transforma esse coração, ele renova a sua vida. E esta proposta é chamada de novo concerto. Também no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, ele diz: porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, quando nós pensamos nesse rito de esperança, o rito, ele é logicamente um serviço identificado, identificável, mas ele não é em si apenas algo que você experimenta em algo prático ou um símbolo, mas ele significa algo que você já vem vivendo no seu íntimo. Por quê? Como começa essa experiência do novo nascimento? Começa pelo arrependimento e a purificação. Em toda a Bíblia, há histórias de pessoas que estavam indo numa direção e se arrependeram dos seus pecados. De todos os tipos de pessoas. Eram reis, eram pessoas humildes, simples, eram pessoas educadas, eram pessoas sem educação formal. Há muitas histórias de pessoas que tiveram um momento de arrependimento e de purificação. A palavra arrependimento, no grego, quer dizer mudança de rumo. A palavra metanoia, mudança de rumo.
E esta mudança de rumo foi justamente a pregação de João Batista. Ali nos primeiros capítulos do livro de Mateus, a Bíblia apresenta que João veio a este mundo para preparar o caminho para Jesus. E qual foi a sua obra? Ele veio chamar as pessoas para se arrependerem. Mateus 3, versículo 2, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento é o primeiro passo para uma mudança de rumo. Sem arrependimento não há mudança. Por isso, amados, nós precisamos pedir que Deus nos dê o verdadeiro arrependimento. Qual que é o verdadeiro arrependimento? É aquele que sente uma repulsa ao pecado. Ainda que eu tenha cometido o pecado, mas eu começo a repulsar o pecado. É aquele que me faz desejar não pecar mais. O verdadeiro arrependimento é aquele que pede perdão, mas dentro do seu coração ele quer que Deus o ajude a não pecar mais. Este é o verdadeiro arrependimento. Em São Mateus 3, versículo 6, diz que quando estas pessoas ouviam a voz de João dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, essas pessoas atendiam um outro convite de João. João os convidava para o arrependimento e João dizia: confessem os seus pecados. E ele os batizava. Então, aí entra a experiência, um rito, o rito da esperança, o batismo. Quando eles vinham, João os batizava. Então, como é que aparece esta experiência do batismo no Novo Testamento? Aparece com João, preparando o caminho para que Jesus viesse, chamando as pessoas ao arrependimento, falando que elas deveriam confessar, e então ele os batizava. É interessante que esse batismo aqui nas águas, a maior parte dos batismos, ou a maior quantidade de batismos, provavelmente tenha sido no Rio Jordão. Os batismos eram feitos com base na fé, na crença, na expectativa de uma nova vida. Interessante que, na época em que Jesus veio, havia os costumes farisaicos. O que o fariseu pregava? O fariseu era uma pessoa cuidadosa para ser considerado fiel, justo e irrepreensível. Todos os fariseus, eles cuidavam em observar todas as leis, e mais leis, e outras leis. Eles tinham leis adicionais, emendas às leis, e eles eram cuidadosos em observar essas leis. E essas leis davam ao fariseu a noção de que ele poderia ser irrepreensível diante da lei se ele as seguisse e praticasse. Então, o fariseu tinha a possibilidade de operar em si mesmo a sua própria salvação. Ele não precisava de um fator externo, ele não precisava de alguém que tirasse o seu coração e colocasse um outro coração. Ele não precisava de alguém que lavasse a sua vida, porque ele mesmo podia fazer isso. O fariseu, ele poderia ser hoje considerado alguém autossuficiente, independente espiritualmente, no que se diz respeito à sua salvação. E quando Jesus esteve aqui, ele foi procurado por um desses fariseus, um homem sincero, chamado Nicodemos. E Nicodemos, impressionado com os ensinamentos de Jesus e sinais que Jesus fazia, e ao mesmo tempo observando a pregação de João Batista, ele teve a oportunidade de observar, ele ficou encantado e ele buscou a Jesus num lugar apartado, num lugar escondido, e ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para se salvar. E Jesus então disse, esta frase está em São João capítulo 3, versículo 3 a 5, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Aí Jesus coloca esses dois elementos, água e espírito. O que quer dizer nascido das águas? Jesus não está dizendo a Nicodemos que ele deveria voltar ao ventre materno, ainda que o ventre materno tenha ali uma bolsa com o líquido amniótico. Então, você foi gerado e foi formado 9 meses dentro da água. Essa é a verdade. Jesus não estava dizendo para ele voltar a essa água, ou a essa bolsa, ou esta experiência. Jesus estava falando do batismo das águas. No capítulo 2 de João, narra o ministério de João Batista, que foi enviado por Deus para batizar na água. Ele se refere a Jesus como que batiza também no Espírito. Então, Jesus disse, você precisa ser batizado na água e no Espírito. Qual é o significado disso? E que Jesus disse a Nicodemos. Há 2 nascimentos. E os filhos de Israel experimentaram esses 2 nascimentos simbolicamente. Interessante que quando nós voltamos lá ao livro de Êxodo e vemos o povo de Israel saindo do Egito, o que aconteceu durante esses anos que eles foram escravos no Egito? Eles não tinham mais noção de Deus, eles perderam as referências, eles não mais obedeciam às leis de Deus. E a Bíblia diz que eles passaram pelo Mar Vermelho, e o Mar Vermelho marcou uma mudança, uma transição de etapa na vida deles. Eles deixaram, de fato, a condição de escravos no Mar Vermelho. Por quê? Porque foi ali que os exércitos de Faraó pereceram. Foi ali que os soldados pararam de perseguir, de fato, os israelitas. A partir dali é que eles tecnicamente se tornaram livres. Até o Mar Vermelho eles ainda eram escravos. Quando o mar fechou e cobriu os soldados, então o povo de Israel estava de fato livre. Assim como o Mar Vermelho para o povo de Israel simbolizou um batismo de águas, em que eles deixaram a escravidão do pecado para trás, o batismo nas águas hoje simboliza a mesma experiência. O batismo simboliza você deixar de ser dominado pelo pecado e passar a viver uma vida livre. Interessante também que nos dias de Noé, quando Deus destruiu a terra com água, o apóstolo Pedro comenta, dizendo em 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 10, que no final o mundo não será mais purificado com a água, mas será purificado com o fogo. Então você tem nessas 2 comparações, 2 elementos purificadores, a água e o fogo. E até hoje eles operam desta maneira, eles purificam a água e o fogo. Portanto, aquele que é batizado na água e no fogo, ele é feito novo. Nós necessitamos de ambas experiências de purificação, água e fogo. O que é esse fogo? Jesus disse, o Espírito Santo, aquele que é nascido do Espírito Santo. O fogo é o Espírito Santo, que vem para nos purificar. Enquanto o batismo na água é um momento, o perdão ocorre num momento, o fogo que purifica, ele demora até que a purificação seja completa. A experiência da água dura apenas alguns segundos. O andar com o Espírito dura a vida inteira. Embora Jesus estivesse falando para Nicodemos, você precisa da água para o perdão dos seus pecados, você precisa do Espírito para que você de fato se torne uma nova pessoa. A maioria de nós aqui já passou pelas águas. E eu pergunto a você, você saiu totalmente mudado das águas do batismo? Não. Tem a água do batistério algum elemento químico capaz de
mudar a essência da sua vida? Não. Tem alguma coisa ali que pode curar um leproso ou pode operar um milagre, seja ele físico ou espiritual? Não. O ritual do batismo tem, sim, um significado de purificação dos pecados confessados e do perdão dos pecados, mas não tem o poder de purificação da vida para que nós tenhamos em nós o fruto do Espírito. É necessário que eu tenha o Espírito Santo a cada dia. Bom, vamos para uma parte interessante, já que estamos falando da doutrina ou da crença fundamental do batismo. Alguém pode perguntar, por que existem aí no mundo outros tipos de batismos que não são exatamente o batismo que a Igreja Adventista aceita? Bom, a Igreja Adventista aceita o batismo por imersão. Por quê? Porque, biblicamente, a palavra batizo ou bapto, no grego, significa imergir, mergulhar completamente. Toda vez que a palavra bapto ou baptizo, grega, aparece no Novo Testamento, ela deveria ter sido traduzida por imergir. Então, os tradutores criaram a palavra batismo ou batizado, depois de importar do grego a palavra bapto ou baptismo. Mas não colocaram, de fato, o significado. O significado está implícito, mas muita gente confunde. Então você, às vezes, vamos ao batizado de tal bebê. Né? E lá, a cerimônia apenas é espirrar um pouquinho de água na cabeça daquele infante. E isso é chamado de batismo. Tecnicamente falando, se você for à Bíblia, a palavra batizo, ou bapto, ou baptismo, deveria envolver submersão total, imersão total. Você precisa afundar a pessoa nas águas. Bom, isto é o que diz a palavra de Deus. E Jesus foi batizado desta maneira. Lá no livro de São Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 16, conta essa história, que Jesus veio aonde João estava e pediu para ser batizado. E vocês lembram, quando Jesus pediu para ser batizado, João reagiu negativamente e disse, não, eu sou quem deveria ser batizado, não tu. E Jesus insistiu, é necessário que seja assim, disse Jesus. Devemos fazer tudo o que Deus requer, disse Jesus. Então João concordou em batizá-lo. Então a Bíblia diz que depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, então o tipo de batismo foi um batismo em que ele entrou na água, não jogaram água nele. Ele entrou na água e saiu da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Uma outra experiência interessante na Bíblia, no Novo Testamento, lá no livro de Atos capítulo 8, versículo 38 e 39. Conta a história de Felipe e o eunuco. Alguns dizem que lá ele não poderia ser batizado porque era um deserto, não havia água. E alguns justificam que talvez Felipe houvesse batizado esse etíope com o derramar de uma jarra de água ou um copo de água sobre a cabeça desse homem. Mas notem o que o texto bíblico diz, e o texto bíblico não se equivoca. Então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água. Notem, os dois desceram até a água e Felipe o batizou. E vejam a frase seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. Portanto, essa argumentação de que ali era um lugar deserto, não havia água suficiente para um batismo, ele teria que ter recebido um banho ali com alguma caneca, alguma coisa, porque não havia. Essa argumentação não tem fundamento, porque eles saíram da água. Ninguém sai de uma caneca ou de um balde. É preciso que haja água suficiente para você entrar nela e sair dela.
Há um outro texto que também nos ajuda a compreender por que o batismo é por imersão. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Colossenses 2, versículo 12. Então entra aqui mais um simbolismo. O batismo envolve sepultamento e envolve ressurreição. Vejam, pensem bem, uma aspersão de água dificilmente pode ser encarada desta maneira. Mas mergulhar uma pessoa na água, sim, simboliza perfeitamente o sepultar alguém. E tirar uma pessoa da água simboliza, sim, ressuscitar uma pessoa. Eu já disse no começo que as águas do tanque batismal, ou de algum rio, de um mar, de um lago, não têm elementos químicos milagrosos para transformar a vida. Então, qual é o valor do batismo? O batismo é uma demonstração pública de que eu aceito aquele que tem poder para mudar a minha vida, o Senhor Jesus. O batismo é uma demonstração pública e é uma ordenança bíblica. Jesus disse: ide, portanto, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. É uma ordenança. Quem ordenou? O próprio Jesus. Ide, batizai. Notem, a palavra batizo significa imergir. Poderia ter sido traduzido assim: ide e mergulhe em todas as pessoas que crerem. Tecnicamente, poderia ter sido traduzida desta forma. Claro que é mais bonito traduzir por batizar, mas muita gente faz confusão. Mas também no livro de Marcos, capítulo 16, o pastor Davi já leu este verso como parte introdutória da mensagem de hoje. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Assim, há, sem dúvida alguma, uma importância no batismo. É um rito? É. É um símbolo? É. Mas há um significado. Qual é a conclusão que nós tiramos desse estudo? Por que você e eu precisamos da experiência do batismo? A experiência do batismo poderia ser comparada a uma outra experiência pública, uma demonstração pública. Pense aí em alguma coisa pública que é um ritual também, que a maioria de nós, um dia passou, especialmente os que são esposo e esposa. É o casamento. O casamento é também, na maioria dos casos, uma experiência pública. E tem que ser, não é? Mesmo que não seja tão pública, sempre terá um juiz, terá alguma testemunha de um lado e de outro. Pode ser um grupo bem reduzido, mas é uma experiência pública. Ninguém aqui pode casar escondido. Pode resolver viver junto, muita gente faz isso. Mas qual a diferença, pegando a ilustração do casamento, qual é a diferença do casamento e do convívio conjugal? É o compromisso. No casamento existe um compromisso. Você faz um voto, você assume a responsabilidade. E esse compromisso está acima da conveniência, acima da aparência, acima de qualquer condição, de situação, acima de qualquer outra coisa, está o compromisso. Nessa sociedade moderna em que você tem a possibilidade de devolver coisas que você não gosta depois de experimentar, o casamento não entra nessa categoria. Você assume um compromisso, não há devolução. Não há devolução. É um compromisso. E esse compromisso precisa ser assumido publicamente, seja um público grande ou pequeno.
O batismo é um compromisso que você aceitou, uma declaração de que você aceitou o novo nascimento, a nova vida, que você reconhece que sem Deus você está condenado, as suas manchas não podem ser limpadas, você é como um leopardo, ninguém tira as suas manchas. Você tem um coração duro de pedra, você reconhece isso e diz: Senhor, eu reconheço tudo isso. Eu aceito o batismo como uma demonstração de que eu quero receber um novo coração, uma nova vida. Isso é uma demonstração pública, mas é também um compromisso, porque você promete, através do batismo, pela graça de Deus, que você vai obedecer, que você vai seguir uma vida em conformidade com os ditames de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Interessante que o apóstolo Paulo diz que na época em que eles saíram obedecendo a ordem de Deus, de Jesus, de batizar e ir, ele disse: alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos, alguns livres, mas todos nós somos batizados. Notem que interessante essa declaração. O batismo adiciona aqui um terceiro elemento, além do compromisso. É a adesão ao corpo de Cristo. E muita gente pode não entender bem qual a importância disso. Sim, aqui diz: é uma igreja diversa, judeus, gentios, escravos, livres, ricos, pobres, cultos e não tão cultos, mas todos, diz aqui, batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Não é fantástico isso? O batismo é que torna você uma parte desse corpo. Mas alguém poderia dizer: não, pastor, eu sou membro da igreja, eu sou adventista, não importa se eu passo ali pelo tanque ou não, eu creio em todas as doutrinas. Sim. Experimenta dizer para sua esposa: olha, eu te amo, mas não quero, eu não devia ter casado com você. O que ela vai dizer? Bom, o batismo é, sem dúvida, um compromisso, um privilégio, é a porta de entrada no corpo de Cristo, aqui na terra, que é a igreja. Eu quero terminar essas considerações lendo com vocês Atos capítulo 2, versículo 38. Abra a sua Bíblia. Eu tenho colocado aí os slides, mas esse eu não tenho slide aí. Eu quero ler o texto aqui mesmo, na palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que aconteceu? Aqueles homens que ouviram esse sermão foram os mesmos que crucificaram a Jesus. Talvez não foram aqueles que colocaram Jesus na cruz, mas foram aqueles que gritaram para que ele fosse crucificado. Não foi aquele grupo que pregou Jesus no madeiro, mas foram aqueles que disseram: solte Barrabás. Esses ouviram este sermão. Foram estes. Poucos dias depois. Qual a categoria desses homens, espiritualmente falando? Insensíveis, ingratos, merecedores de todo o castigo, porque eles disseram que o sangue dele caia sobre nós. E o que Pedro disse? Todos vocês se arrependam. Todos vocês sejam batizados. E 3.000 deles aceitaram. O poder da graça de Deus. A água é este poder, simboliza esse poder. A água dá vida a um mundo sedento. Quanta gente que não é melhor e nem pior do que aqueles 3.000 está ao nosso redor, precisando receber um pouco dessa água.
Conta-se que na Guerra Civil aqui dos Estados Unidos houve uma batalha. Essa batalha foi conhecida como a Batalha de Fredericksburg. Aconteceu no dia 13 de dezembro de 1862. Curioso que Fredericksburg está bem perto de nós aqui, estado de Virgínia. E nessa batalha em que os exércitos da União, ou seja, do Norte, enfrentaram os confederados, os exércitos do Sul, essa batalha foi bastante dura e os do Sul estavam refugiados numa pedra que fica à base de um lugar conhecido como Mary Heights, perto de Fredericksburg, Virgínia. Na batalha que se seguiu, a unidade sofreu pesadas baixas. E muitos deles morreram, mas muitos mais ficaram imobilizados no campo de batalha. Na noite daquele dia 13 de dezembro, alguns desses soldados que não puderam ser retirados do campo e levados ao hospital, eles permaneceram lá, chorando, gritando. E à medida que o sangue esvaía, que as pessoas perdem sangue, elas sentem muita sede, falta água. E eles começaram a gritar: eu quero água, água, água. E aquele clamor era possível ouvir por ambos os lados daquela batalha. Havia um grupo numa extremidade, outro na outra extremidade, até que um soldado chamado, um sargento por nome Richard Kirkland, ele, na manhã do dia 14, quando o sol apareceu, ele viu que havia mais de 8.000 soldados somente do lado norte, ou seja, opositores dele, estendidos naquele campo. E ele então conversou com o seu general e disse: general, eu quero sair, eu quero levar água para esse povo. Haviam soldados de ambos os lados. Mas o fogo era intenso, e o general falou: não, você é louco, você não vá. E Richard disse: eu prefiro morrer do que ficar ouvindo esses colegas clamarem por água. Depois de insistir tanto, o general Kershaw disse para Richard: você pode ir. E Richard tomou todos os cantis disponíveis, encheu de água o tanto que ele poderia carregar. E ele saiu em direção aonde estavam os soldados. E quando ele saiu em direção, todos os soldados que estavam no lado do inimigo começaram a observar o que ele está fazendo. E ele, um a um, levava água, levava um cobertor, um agasalho, tratava desse moribundo soldado ferido ali, e cuidando deles. E durante 3 horas ele foi e voltou, buscando mais água, mais roupa, mais cobertores, e atendeu esses soldados de ambos os lados dos exércitos, da União e dos Confederados. Esse jovem, Richard Kirkland, ele é conhecido como o anjo de Mary Heights. Richard não parou até ter ajudado todos os soldados feridos com água para aliviar-lhes a dor e o sofrimento. E lá em Fredericksburg você pode encontrar até hoje um lindo memorial do anjo de Mary Heights. A água que eles precisavam, ele entregou. Nós vivemos num mundo que precisa desta água. Jesus é a água da vida. E o batismo é a demonstração na água de um poder que purifica, e um poder que transforma. Que nós possamos, prezados irmãos, ser esta água àqueles que estão sedentos. E se alguém entre nós que ainda não tomou o compromisso de aceitar o sangue de Cristo, de dizer: eu preciso de Ti, e esse compromisso de estar com Ele todo o tempo, nos momentos de tristeza, de angústia, de dor,
Esse compromisso, ele começa pela decisão, pelo batismo. Não pense que você pode deixar isso de lado. Não pense que por ser um rito, ele não tenha importância. Ritos são importantes, sim, porque eles revelam o que está no íntimo do seu coração. Portanto, há um rito de esperança. E esse rito de esperança me diz: eu sou um pecador, mas eu tenho uma alternativa. Eu tenho um coração de pedra, mas Deus quer me dar um novo coração. Eu preciso de purificação, o sangue de Jesus me purifica. O rito é uma aceitação dessas verdades bíblicas e é uma ordenança bíblica. Portanto, se você está aqui hoje na igreja, se você está assistindo aí pelo Facebook, pense nisso. Você não será um cristão comprometido com Cristo até que você passe pelo batismo. O batismo não é tudo. Não significa que você estará no céu depois de sair da água batismal. Não significa que você estará perdoado uma vez para sempre, você poderá fazer qualquer coisa. Não. O batismo é, sim, uma declaração de compromisso de que você aceitou o Senhor, não o Senhor apenas para o dia do batismo, mas o Senhor para toda a sua vida. Que Deus abençoe você. E se você quer se batizar, converse com o pastor, converse com um líder da igreja, faça planos, não deixe passar a oportunidade. Deus o abençoe. Escute a voz de um Deus que chama por você, um Deus que sabe o quanto você já sofreu, um Deus que entende as suas lutas e que conhece o seu coração. Os seus problemas Ele sabe e sofre junto cada angústia. O que Ele quer é sua entrega hoje. Agarre forte a sua mão e aceite o seu perdão. Sem demora, vem sentir a paz. Escute a voz de um Deus que chama por você, um Deus que espera a sua decisão. Deus que aceita o seu passado e faz de tudo para salvar você. Vamos ficar em pé para a bênção final. Grandioso Deus e bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor providenciaste um novo começo. E nós precisamos desse novo começo. A cada dia, cada manhã, precisamos iniciar uma relação com o Senhor.
e que essa relação se fortaleça na multiplicação de dias em que nos damos as mãos a Ti, para que a purificação do nosso ser aconteça ao longo da existência. Mas nós também precisamos a eliminação da culpa dos pecados passados, Senhor. E muitas vezes nós não compreendemos esse poder maravilhoso de apagar, de lançar no fundo do mar, das águas, os pecados que já cometemos. Muitas vezes pensamos, foram tão graves que é impossível esquecer. Mas só Tu consegues esquecer. Ajuda-nos, Senhor, a acreditarmos nesse poder perdoador e a experimentarmos esse poder perdoador. E se há entre nós alguém que ainda precisa tomar essa atitude de compromisso, que essa oportunidade do batismo seja abraçada e que deixemos qualquer informalidade para trás, qualquer relação apenas superficial contigo. Há muitos que vivem uma vida espiritual superficial. É preciso uma vida espiritual de compromisso. Que o batismo seja um marco desse compromisso. E para a maioria que, quem sabe, já foi batizada, Senhor, ajuda-nos a mergulhar nas águas que Tu nos oferece, de uma vez por todas, um coração endurecido, um espírito questionador, dúvida, falta de fé. Que nós deixemos ali a cada manhã e que nós abracemos a cada manhã uma nova oportunidade, um novo começo, porque Tu queres criar novos céus e nova terra e nós queremos estar ali. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.